Buxus arlandi, acabou o mistério. As plantas perenes com vida mais longa ganharam tradição como cerca viva e topiaria, com um atrativo extra nos bonsai. Na natureza, os buxos desenvolvem-se habitualmente com troncos e ramos retorcidos. As flores são amarelo-esverdeadas e toda a planta é venenosa. São uma espécie resistente e desenvolvem-se até em sólidos áridos, seja ao sol, seja à sombra. O Buxus arlandi tem folhas mais pequenas, mais estreitas e casca enrugada. Não é resistente a geadas e por isso deve ficar abrigado no inverno. O Buxus arlandi é nativo da costa do sudeste da China, Hong Kong, das ilhas de Guangdong ao Havaí. O clima na China, no sudeste e no sul, o clima é tropical, úmido, do tipo monção. As temperaturas variam entre os 0 e os 22 graus centígrados no início do ano e 23 graus centígrados a 37 graus centígrados a meio do ano. Os solos são barrentos, com presença de algum humus vegetal. Hong Kong tem clima subtropical úmido de monção, com verões quentes e chuvosos de até 31 graus centígrados e invernos a menos de até 14 graus centígrados. O solo é predominantemente rochoso com barro arenoso. Em Guangdong, o clima é úmido e quente, cerca de 30 graus centígrados, com invernos curtos e mais frio, cerca de 10 graus centígrados. O solo é barrento arenoso, com uma boa quantidade de humus vegetal na superfície. O Havaí tem clima subtropical, com verão até 31 graus centígrados e inverno até 18 graus centígrados. Sendo uma ilha vulcânica, os solos são constituídos por humus vegetal e uma pequena quantidade de areia, geralmente nunca mais do que 50 cm de altura. O Buxus arlandi é um arbusto pequeno, de tronco grosso, mas geralmente vários caules, com largura e altura entre 8 e 13 cm. As folhas são verdes, brilhantes e oblanceoladas ou oblongas, com um máximo de 3 cm. As folhas apresentam um recorte na ponta. As flores são de um amarelo pálido, quase esverdeado e perfumadas. Anotação: vendem-se habitualmente no mercado de plantas alguns buxos como sendo arlandi, mas são na realidade o Buxus microphylla. Cultivo e solos. É uma planta resistente que cresce em solos barrentos ou até ricos em humus vegetal. Contudo, necessita que drenem bem. Na minha experiência, eu uso tanto para plantas em treino como plantas estáveis 80% de acadama ou barro arenoso, 19% de humus vegetal e 1% de canuma ou casca de pinheiro moída ou até pedra-pomes. A exposição solar. A planta tem alguma resistência solar, contudo deve-se regar antes de a expor totalmente. Plantas expostas ao sol no verão, no inverno frio, ficam com as folhas algo bronzeadas. A exposição ao frio. Esta espécie não tolera geadas nem frio intenso. As folhas e ramos mais finos tendem a secar. Poda. Esta espécie é extremamente resistente à poda. É por isso que é usada para sebes e topiaria. Podar no início da primavera promove o aparecimento de rebentos e folhas que são frágeis a frios tardios ou a queimar quando expostas ao sol. Eu prefiro poda no final da primavera e às vezes também faço quase no fim do verão. Deve limpar a planta anualmente, retirar ramos secos e ramos que nascem em posições erradas. Isso vai melhorar o arejamento e a exposição solar, aumentando a vitalidade da planta. Transplante. Eu prefiro fazer o transplante na primavera vegetativa. A recuperação é muito mais rápida e o tempo ainda é algo úmido. Também prefiro não mexer em 50% das raízes, caso seja possível. Fertilização. É uma planta que se torna deficiente em nutrientes algo rapidamente, especialmente o nitrogênio. As folhas começam a passar de verde escuro para verde fosco e depois para uma cor bronzeada. É importante fornecer um fertilizante com NPK de valores como 12,66 ou algo assim mais parecido, com mais nitrogênio do que os outros nutrientes. Deve fertilizar frequentemente. Pode e deve parar no clima mais frio. Rega.
O solo deve permanecer em umidade pano torcido durante o tempo quente. No tempo frio pode facilitar, mas sem exageros. É importante que o excesso de água não fique retido e drene facilmente. Reprodução. É uma espécie de crescimento muito lento, quando a partir de semente. Por isso, se faz a reprodução por estaquia, de forma mais simples e fácil. No início do inverno, corte ramos do ano anterior ou mais antigos e limpe metade da altura de toda a folhagem. Plante numa mistura com areia, humus e acadama, ou então a mistura que eu forneci, enterrando até perto da folhagem. No fim do verão, terão raízes. Um pouco de história. Na Grécia e Roma Antiga, o arbusto Bux era usado como cepo para demarcar espaços verdes e limites de propriedades. Algo que os franceses continuaram a abraçar durante muito tempo, sendo um exemplo para o resto dos países em redor. No mesmo período histórico, a madeira do Bux servia como chapa para gravuras impressas ou relevos em cerâmica. Medicina. Embora toda a planta seja tóxica, as folhas, a casca e as raízes podem ser usados para tratar alopecia, prisão de ventre, febre ou reumatismo. A ingestão em grande quantidade pode causar problemas graves de saúde. Aramação. É uma planta de crescimento lento, pelo que se pode facilitar quanto ao tempo que se deixa o arame na planta. Mas eu aconselho que ao fim de 5 meses se retire o arame e se coloque no sentido oposto. Pragas e doenças. Apesar de ser uma espécie muito resistente, as pragas mais comuns são a conchinilha e o aranhiço, que causam estragos na planta. Aplique um inseticida para resolver. Pode ficar infectada com fungos nas raízes se estiver sempre encharcada. Também pode ficar infectada com cancro e ferrugem, que precisam de um fungicida específico para resolver. Neste caso, basicamente é isto. O Bux zarlandi está espalhado por todo o planeta, atualmente, e é bastante simples de lidar com ele é muito resistente. Só não aconselho para iniciantes, porque geralmente abandonam um pouco a planta e ela acaba por morrer. Contudo, se tiver estes cuidados que eu referi aqui, vai ver que é muito fácil de manter e pode manter facilmente em sua casa, num vaso de bonsai, sem problema nenhum. Um extra é que ele não se dá no interior da casa. Não é possível manter o Buxus dentro de casa. E é isto, pessoal. Um grande abraço. Tudo de bom. Não se esqueçam de subscrever, comentem e partilhem os meus vídeos. Abração.